Olá, eu sou Natanael e hoje daremos continuidade à nossa série de vídeos sobre soluções de problemas em mecânica básica. Trataremos hoje de trabalho e energia. Esses vídeos são parte do curso de Física 1 do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e servem como material suplementar de apoio para que os alunos melhor compreendam o conteúdo. Analisaremos hoje uma questão do livro do Moisés Nussensweig, capítulo 7, questão número 21. A questão diz o seguinte: uma escada rolante liga um andar de uma loja com o outro situado a 7,5 metros acima. O comprimento da escada é de 12 metros e ela se move a 0,60 metros por segundo. Letra A. Qual deve ser a potência mínima do motor para transportar até 100 pessoas por minuto, sendo a massa média de 70 kg por pessoa, né? Letra B. Um homem de massa 70 kg sobe a escada a 10 segundos. Que trabalho o motor realiza sobre ele? Letra C. Se o homem, chegando ao meio, põe-se a descer a escada de tal forma a permanecer sempre no meio dela, isto requer que o motor realize trabalho? Em caso afirmativo, com que potência? Então, esse é um problema que envolve tanto o trabalho, o conceito de trabalho, como também envolve o conceito de potência, ou seja, trabalho por tempo. Tudo bem, então dito isso, então vamos começar resolvendo aqui o item A. Eu vou aqui dividir a minha tela em duas, de modo a facilitar a minha análise. Certo, então o item A, ele quer saber qual é a potência mínima do motor para que esse motor consiga levantar até 10 pessoas num período de tempo de 1 minuto. Então, para isso, a primeira coisa que você tem que se perguntar é qual é o trabalho que eu tenho para levantar uma pessoa de uma certa altura, né? Nota que quem está levantando aqui a pessoa é a escada, né? Ou seja, o trabalho de uma força. Então, quem está levantando a pessoa é a força normal, essa força de contato entre a escada e a pessoa. Certo? Só que a gente sabe aqui nesse caso, como ele está subindo com velocidade constante, que essa normal nada mais igual do que o peso, né? É igual a mg, certo? E como ela está subindo e está na mesma direção do deslocamento, então o trabalho vai ser positivo. Então o ponto todo é aqui, quando a gente calcula o trabalho para levantar uma única pessoa é igual a mgh, certo? Porque é normal vezes o deslocamento em y, então vai ser mgh. Então isso aqui é o trabalho por pessoa, certo? Para levantar uma única pessoa a uma dada altura h. Tudo bem? Certo. Dito isso, o que a gente tem que entender é qual é o trabalho que eu tenho que ter para levantar 10 pessoas, né, de uma dada altura h. Então é 10 vezes esse valor. Mais do que isso, se eu quero calcular a potência, então eu calculo esse trabalho dividido pelo tempo. Então, quando eu quero calcular essa potência para levantar 10 pessoas, essa potência média vai ser 10 vezes esse trabalho para levantar uma única pessoa, né? Eu vou botar aqui o índice P, trabalho para levantar uma única pessoa, dividido pelo tempo, que vai ser 60 segundos. Então, isso aqui vai ficar 10 vezes mgh sobre 60, certo? Sobre o tempo de 1 minuto. Se você substitui a massa igual a 70, a gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, e essa altura h igual a 7,5 metros, né, que é o que é dado da distância entre dois andares, você encontra que essa potência média, essa potência média, deixa eu escrever aqui, essa potência média, ela é igual a 8.575 watts, tá certo? Então, não confundir esse W que eu estou escrevendo aqui como uma unidade de medida com o W do trabalho, tá certo? Então, esse W aqui, que está aqui no final, é o watts, tá certo? Eu vou até botar assim, watts, né? Que é a unidade de medida de joules por segundo, tá bom? No sistema internacional. Certo, então feito isso a gente pode passar para o item B,
certo? O item B, o que que ele diz? Vou botar aqui B. O item B, ele quer saber qual é o trabalho que a escada realiza, né, que o motor realiza, para levantar uma pessoa de 70 quilogramas que sobe a escada em 10 segundos. Tá certo? Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: passados 10 segundos, a pessoa conseguiu subir completamente a escada? Ou ela teve que, de fato, subir degraus sem ajuda da escada? Né? Então, quando você se pergunta isso, você tem que olhar aqui qual é a velocidade da escada. Né? A velocidade é 0,6 metros por segundo. Certo? Se você deixa passar 10 segundos, esse deslocamento ΔL aqui é de 6 metros. Mas a escada toda, aqui como está mostrada na figura, tem 12 metros. De modo que se você olhar aqui o desenho, se passassem 10 segundos e a pessoa não tivesse paradinha lá, né, não tivesse se movido, a pessoa estaria aqui na metade da escada. Certo? Teria passado apenas 6 metros. Certo? Então isso indica que aqueles outros 6 metros da escada foi a pessoa que andou. Então aquele restante de escada que foi completado foi um trabalho realizado pela pessoa, pelo corpo da pessoa, tá certo? Não foi gasto pela escada. E aí então você se pergunta, o trabalho eu sei aqui que vai ser o trabalho vai ser MGH. O problema todo é saber quem é este H, tá bom? E aí é fácil, porque você pode olhar a figura, e essa figurinha aqui do triângulo, né, da escada, e você pode se perguntar, então, quem é esse H quando ele passa aqui uma altura de 6 metros. E isso é fácil, porque basta você usar relações de proporcionalidade, né? Se ele andou metade aqui da escada, né, a metade da hipotenusa, a altura também é metade, tá bom? São apenas relações trigonométricas de proporcionalidade. Então, esse H, ele nada mais é que 7,5 dividido para 2, né? 7,5 metros dividido para 2, ou seja, 3,75 metros. Então, quando você substitui MGH nessa equação, né, então o trabalho vai ser... quando você substitui 70, né, para massa, 70 kg, gravidade 9,8 e altura 3,75, né, porque lembrar que foi somente isso que a escada levantou a pessoa, o restante foi a pessoa que andou pelas próprias pernas, você encontra um trabalho que é aproximadamente aí, 2.573 joules. Tá certo? Então, a chave para responder esse item B é apenas você perceber que a escada efetivamente só levantou metade do percurso. A outra metade foi a pessoa que sozinha, subindo os degraus, acabou subindo, né? Acabou gastando da própria energia. Resolvido esses dois itens, a gente agora passa para o item número C, que é um item um pouquinho mais complicado. O item número C diz o seguinte: se o homem, chegando ao meio, põe-se a descer a escada de tal forma a permanecer sempre no meio dela, isso requer que o motor realize trabalho. Então, ele chegando no meio da escada, ele começa a descer os degraus. A escada quer levantar ele desce um degrau. A escada quer levantar, ele desce outro degrau. E assim por diante, de modo a sempre permanecer em média ali no meio da escada. Então, a primeira pergunta é: isso requer que a escada realize trabalho? E segundo, se for sim a resposta, com qual potência? Certo? Então eu vou apagar isso tudo e a gente vai fazer essa letra C em separado, tá bom? Tudo bem, então esse é um problema relativamente difícil de se responder, certo? Aqui eu incluo aqui um desenho que exemplifica isso. Então, por exemplo, enquanto a escada rolante empurra a pessoa para cima, aqui nessas três figuras, né? A pessoa está descendo aqui, né? Eu boto aqui em azul a pessoa descendo, tá bom? Então, em princípio, se você pensar em termos de física de partículas, né? Então, se a partícula não se move, o trabalho é zero. Tudo bem, então você responderia muito, muito facilmente esse problema se você pensasse em partículas, né? Então, seria zero, né, o trabalho da escada. Só que isso daqui não é uma partícula. Nós temos uma pessoa, nós temos um corpo extenso.
Isso não é uma partícula. Então a resposta é um pouco mais complexa. E qual é a complexidade da resposta aqui? A complexidade é em você ver que enquanto a pessoa está descendo a escada, aquela força normal, aqui que eu estou botando aqui em vermelho, aquela força normal que empurra ele para cima continua atuando, certo? Enquanto ele não toca o degrau de baixo, então aqui você vê, por exemplo, na primeira figura e na segunda figura, enquanto ele não toca o degrau de baixo, essa força normal que empurra ele para cima continua atuando nele e continua igual a mg. É só quando ele toca o degrau de baixo que agora essa normal do degrau de cima deixa de existir, ela já não mais existe, ela é zero, e a normal do degrau de baixo é que vai ser igual a mg. Tá certo? Mas durante este período, ele subiu um pouquinho, certo? Tudo bem que o centro de massa dele pode não ter subido, porque ele estava descendo, mas estava ocorrendo a força no pé dele, e o pé dele estava subindo, e a força que estava no pé dele era igual a mg, porque ele estava sustentando o corpo. Logo, como a gente... Dada a nossa definição de trabalho, né? Trabalho é um trabalho de uma força. Então, se a escada está exercendo uma força na pessoa e essa força tem um deslocamento associado a ela, então sim, teve trabalho. Tá certo? Então a primeira parte da pergunta é sim. Né? O motor realiza trabalho? Sim. A segunda parte da pergunta é, em caso afirmativo, com qual potência? Tá bom? Então ele quer saber qual é a potência que o motor tem que ter para que esse tipo de evento ocorra, tá ok? Então, como é que a gente resolve isso? Ora, primeira coisa, você tem que calcular qual é o trabalho que é gasto pela escada nesta sequência de eventos aqui, tá certo? Neste pequeno intervalo de tempo em que a escada sobe um degrau e a pessoa desce um degrau, tá certo? Então, para isso... Como é que você resolve esse caso, né? Você calcula aqui qual é esse trabalho da escada neste momento, tá bom? Então, eu sei que essa normal é mg, então é mg, e esse deslocamento aqui para cima de um degrau eu vou chamar de ΔH, tá certo? Então, esse ΔH aqui é um valor de um degrau, tá certo? Então, um degrau... E aí, basicamente, eu tenho que, para encontrar a potência, eu tenho que calcular aqui qual é essa potência média, né? É o trabalho que a escada gastou dividido por esse tempo, onde esse ΔT é o tempo desse evento, em que sobe um degrau, a escada sobe um degrau e a pessoa desce um degrau. Tá bom? Então, quando você substitui essa equação de cima na de baixo, você encontra mg ΔH dividido por ΔT. Tá certo? Ora, mas aí que vem a pergunta, quem é ΔH sobre ΔT? Note que ΔH sobre ΔT nada mais é do que o quanto que a escada sobe ao longo da vertical em relação ao tempo. Ou seja, é a projeção da velocidade na vertical, da velocidade da escada na vertical. Então, é fácil de você fazer essa conta, né? De você encontrar quem é, eu vou fazer aqui separado, quem é ΔH sobre ΔT. ΔH sobre ΔT nada mais é do que essa velocidade ao longo de y, né? Então, você encontra ela a partir de uma relação de seno. Então, você encontra que isso daqui é V0, onde V0 é a velocidade da escada, né, ao longo da hipotenusa, vezes o seno do ângulo da escada com a horizontal, que nada mais é do que 7,5 dividido para 12, certo? Ou seja, quando você substituir aqui o 0,6, você vai encontrar essa velocidade igual a 0,375 metros por segundo. Tá certo? Aqui eu estou botando todos os algarismos significativos. E então, o que acontece?
quando você faz essa análise, você está vendo que essa velocidade ao longo de y é esse valor de 0,375 metros por segundo, tá bom? Então, se você substitui esse valor nesta equação da potência, né, e aí você pode usar aqui o fato de que a massa é igual a 70 kg, né, a gravidade é 9,8 e essa velocidade é 0,375, quando você substituir esse valor, você vai encontrar que essa potência é aproximadamente 257,3 watts, tá certo? Vou botar escrito mesmo watts, que é para não confundir com trabalho. Então, este é o valor de potência que a escada acaba tendo para que mantenha uma pessoa a todo momento no meio dela e essa pessoa descendo, tá certo? Ou seja, isso é equivalente a você sempre estar subindo com uma pessoa, certo? Faz sentido, porque a todo momento esta força normal está atuando para cima e levantando o pé da pessoa, certo? Então isso é equivalente a você a todo momento estar levantando uma pessoa na escada. Muito obrigado e até o próximo vídeo.